Um jogo da Steam usado para distribuir malware teria levado aí de um usuário $150 mil em criptomoedas. E bora lá pro vídeo de hoje. Você sabia que a inteligência artificial não é só o futuro, é a ferramenta de renda mais quente do presente? Se você não quer deixar dinheiro na mesa, aprenda como ganhar dinheiro na internet dominando a IA, link no topo dos comentários. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, se inscreva e curta se você gostar desse vídeo para acompanhar mais conteúdo, e se você é um jogador assíduo, há um lugar que provavelmente você confia cegamente, é a Steam. A plataforma da Valve é a maior loja de jogos digitais do mundo, um bastião de títulos, comunidades e, acima de tudo, confiança. Mas e se eu te disser que até mesmo este gigante digital pode se tornar um vetor de golpes e de criptomoedas dos mais notórios e frios do ano? E esta é a história de um jogo que é aparentemente inofensivo, que não apenas se infiltrou na Steam, mas também carregava consigo um malware sofisticado, resultando no roubo estimado de mais de $150 mil em criptoativos. É um golpe que expõe vulnerabilidades, destrói a confiança e nos lembra que, no mundo digital, a ameaça pode vir de onde menos esperamos. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos detalhes de como um jogo Blockbusters se tornou e se transformou em um Crypto Drain, quem foram as vítimas e, crucialmente, o que você pode fazer para nunca cair em uma armadilha semelhante. E tudo começa com o nome Blockbusters, um título de aspecto casual, gratuito para jogar, lançado pelas desenvolvedoras Genesis Interactive, e à primeira vista era apenas um jogo entre os milhares que povoam a biblioteca da Steam, e ele foi disponibilizado na loja no final de julho, e durante o seu primeiro mês acumulou até mesmo avaliações muito positivas. A comunidade não suspeitava de nada. Mas o que levou este caso de um simples incidente de segurança para uma campanha sofisticada de cyberataque foi a tática de distribuição. Os maliciosos não esperavam que os jogadores o encontrassem por acaso. Eles orquestraram uma campanha de spear phishing direcionada visando streamers e criadores de conteúdo com propostas de patrocínio. Eles ofereciam dinheiro para que essas figuras públicas promovessem o jogo em suas transmissões. Ao aceitar o patrocínio, o streamer instalava o jogo, e é aí que o veneno entra. Ao usar a confiança do streamer, a ameaça se propagava para a sua audiência, que via a jogabilidade naturalmente, se sentia segura para baixar um título que estava sendo promovido de uma fonte confiável. E o golpe não foi entregue ao lançamento do jogo. O Blockbusters, original de 30 de julho, pode ter sido limpo. A ameaça foi injetada meses depois, através de uma atualização, especificamente no dia 30 de agosto. Este é um método de ataque traiçoeiro, pois contorna as verificações iniciais da plataforma. Um jogo limpo entra na loja, ganha a confiança do sistema e dos usuários, e só então o código malicioso é introduzido. O malware em questão foi classificado como Crypto Drain, ou em termos mais gerais, um Info Stealer. Sua função é simples e devastadora: varrer o computador da vítima em busca de informações valiosas. Ele não apenas visava senhas e credenciais de login, mas tinha um foco particular em carteiras de criptomoedas. Estamos falando de umas chaves privadas e de dados que permitiam acesso de direitos aos seus ativos digitais. Uma vez que o código malicioso era executado, ele agiria em segundo plano silenciosamente, transferindo os ativos digitais da vítima para a carteira dos criminosos. E esse tipo de ataque exige um alto nível de conhecimento. O código precisava ser suficientemente bem ofuscado para passar despercebido pelos sistemas de segurança automatizados da Steam e, em muitos casos, até mesmo por softwares de antivírus comuns. O fato de ter permanecido na loja por semana, enganando centenas de jogadores, é um testemunho de sofisticação da operação. O jogo em si se tornou apenas uma fachada, a interface gráfica para um programa de roubo de dados. O total roubado, mais de $150 mil, é um número frio, mas por trás dele existem histórias reais de perdas significativas. Os golpistas miraram a comunidade de streamers por dois motivos: a promoção orgânica do jogo e, frequentemente, o fato de os streamers e jogadores trabalham com NFT ou jogos Play to Earn, tendem a manter saldos de criptomoedas em suas máquinas. E entre os prejudicados, uma história se destacou e trouxe um rosto humano à fraude: a do streamer leitão Raivo Plavinix, conhecido como Restland TV. Raivo revelou ter perdido 32 mil criptomoedas. O valor era particularmente doloroso porque havia sido arrecadado por uma comunidade para financiar o seu tratamento contra o câncer. Perder um valor tão expressivo em circunstâncias tão cruéis transformou esta notícia em um alerta global sobre o perigo de malware escondido em jogos. A perda de $150 mil somado de muitas vítimas demonstra que a tática de distribuição funcionou. A irreversibilidade das transações de criptomoedas torna este tipo de crime quase perfeito para os criminosos.
Uma vez que as chaves privadas são roubadas e os fundos são transferidos, rastrear e recuperar o dinheiro é um desafio quase intransponível, o que explica por que os criminosos continuam a se concentrar nesse nicho. A descoberta da fraude só veio à tona após relatos de perdas financeiras significativas, que chamam a atenção de um grupo de rastreamento de segurança, o VX Underground. Foi este o grupo que expôs publicamente a operação, forçando a Valve a agir. O jogo Blockbusters foi prontamente removido da loja, mas o dano já estava feito. É importante notar que o Blockbusters não é um caso isolado. A Steam já havia removido outros títulos por razões semelhantes, como Piratify, Sniper, Phantom Resolution e Chamia. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Isso indica um problema sistêmico e crescente. As lojas de aplicativos e jogos digitais estão lutando para acompanhar a sofisticação dos atacantes. Os criminosos estão constantemente expondo fronteiras entre um software legítimo e um vetor de malware. Eles sabem que milhões confiam na marca Steam para garantir a segurança dos seus downloads, e essa confiança é exatamente o que eles exploram. A Valve, como responsável pela plataforma, enfrenta um enorme dilema. Como é possível realizar uma análise de segurança profunda e contínua em cada um dos milhares de jogos e atualizações que entram na Steam? O custo de oportunidade para a segurança é alto e iniciantes como este levam questões sérias sobre a necessidade de processos de auditorias mais rigorosos, especialmente para jogos gratuitos que podem ser facilmente usados como isca sem risco de devolução. A lição mais valiosa desse incidente é que a segurança cibernética não é apenas responsabilidade da plataforma, mas principalmente sua. Aqui estão as medidas práticas que você pode tomar para se proteger de ataques e cryptodrains e info-stealers. Primeiro, use sempre uma autenticação de 2 fatores, 2FA, em todas as suas contas, especialmente na Steam, e carteiras de criptomoedas. O 2FA impede que o invasor use credenciais roubadas imediatamente. Em segundo, a segregação de ativos. Nunca armazene grandes quantidades de criptomoedas em carteiras quentes, aquelas conectadas à internet como as de softwares e navegadores. Se você tiver um valor considerável, invista em sua carteira física, hardware wallet. Este é um padrão ouro de segurança. Terceiro, sempre cético com jogos grátis ou novos. Antes de instalar qualquer jogo de um desenvolvedor desconhecido, especialmente aqueles que oferecem propostas irrealistas de ganhos e recompensas, verifique o histórico do desenvolvedor, busque por informações fora da Steam e veja se existem outros títulos estabelecidos ou se a conta é nova. Quarto, desconfie de propostas de patrocínio. Se você for um streamer, qualquer proposta de patrocínio que envolva um download de um arquivo executável ou de um jogo direto, sem passar pelos canais oficiais verificados, deve ser rejeitada. A maioria das empresas legítimas envia chaves de acesso através do sistema oficial da plataforma. Em quinto, use soluções anti-malware confiáveis. Mantenha seu sistema operacional, seu software anti-malware sempre atualizados. Eles são a sua primeira linha de defesa contra códigos maliciosos e recém-descobertos. A história do Blockbusters é um lembrete sombrio de que a linha entre entretenimento digital e crime cibernético está cada vez mais tênue. A confiança que depositamos em grandes plataformas como a Steam deve sempre ser complementada pela nossa vigilância e proatividade em segurança. O mundo dos jogos é maravilhoso, mas a vigilância é o preço da liberdade digital. Mantenha seus ativos seguros, suas credenciais protegidas e lembre-se, se algo parece bom demais para ser verdade, especialmente na internet, é provável que seja. Se essa história acendeu um alerta em você, compartilhe esse vídeo. Sua segurança e de sua comunidade depende disso. Deixe o seu like, se inscreva no canal para mais análises sobre segurança e deixe o seu comentário. Você já baixou algum jogo suspeito recentemente? Até a próxima! E por falar em segurança, eu vou deixar esse vídeo aqui explicando o que é DMA, que é um hardware, um dispositivo que a galera tem usado aí nos jogos. Se você tiver interesse, clica aí que é interessante, vocês vão entender melhor sobre o mundo dos anti-cheaters.